Boletim Coppola. Sejam muito bem-vindos a um Boletim Coppola especial sobre as eleições de 2022. Faltam menos de 6 meses para mais de 100 milhões de brasileiros irem às urnas e os partidos já começam a sua contagem regressiva para desperdiçar bilhões de reais de dinheiro público com propaganda enganosa. E por falar em mentiras, até outro dia, a narrativa predominante na velha imprensa era de que a reeleição do atual presidente da República era uma causa perdida e que a sua derrota se daria já no primeiro turno. Além do jornalismo militante, agitadores políticos oportunistas e os seus youtubers de estimação afirmavam categoricamente que o sonho de Lula era enfrentar Bolsonaro em um eventual segundo turno. Contrariando essa análise de torcida, conforme os prazos eleitorais vão se exaurindo, as pesquisas se aproximam da realidade observável nas ruas e o presidente aparece como o adversário mais forte contra Lula, como sempre foi. E, paulatinamente, Bolsonaro vem diminuindo a diferença no provável segundo turno contra nosso ex-condenado por corrupção e líder do partido Quadrilha. Para ficar em um exemplo, a pesquisa Poder Data, que em setembro de 2021 projetava Lula 25 pontos à frente do presidente, agora aponta uma vantagem significativamente menor, 12%. E considerando fatores como a superação da crise hídrica, a queda do dólar, a geração de milhões de empregos nos últimos meses, os investimentos bilionários em infraestrutura, o bom momento do mercado de ações e o incremento na distribuição de renda via Auxílio Brasil, a tendência é que a avaliação do governo melhore substancialmente e se traduza em maior intenção de voto a favor do presidente nos próximos meses. Enquanto isso, o Lula, que não pode pisar na rua sem ser chamado de ladrão, tem radicalizado seu discurso de pré-campanha, afastando potenciais aliados e eleitores. Lula prometeu que vai abrasileirar a gasolina, interferindo no preço do combustível, o que pode quebrar a Petrobras e gerar uma crise de desabastecimento. O Lula também afirmou que quer violar a regra constitucional do teto de gastos, o que endividaria o país por gerações e afastaria investimentos. O Lula quer regular a mídia e quer controlar a internet, limitando ainda mais a nossa liberdade de expressão e de crítica. Lula já sinalizou também quais seriam os seus indicados ao STF, o seu próprio advogado e a companheira de Chico Buarque, uma petista fanática. Aliás, falando em aberrações jurídicas, a gente não pode esquecer que Lula cogita ter como ministro da Justiça o doutor Antônio Cláudio Mariz, o criminalista que alega ser inútil punir corruptos porque, aspas, não se combate crime com cadeia. Sem falar que Lula apoia a descriminalização de furtos e roubos de rua, por achar injusta a prisão do trombadinha profissional que rouba o celular e a bolsa da trabalhadora brasileira. Para piorar sua situação, Lula discursou recentemente usando um tom bem pejorativo para se referir a pastores evangélicos e, embriagado pela sua própria demagogia, bravateou que resolveria a questão da guerra na Ucrânia numa mesa de bar, enchendo a cara. Uma verdadeira postura de estadista, para usar as palavras de uma colega da Globo News. O fato é que o momento é desfavorável aos petistas e à esquerda em geral. Basta analisar a dança das cadeiras parlamentares durante a janela partidária e comparar com o tamanho das bancadas no dia da posse. O PL, legenda que agora abriga o presidente da República, ganhou um reforço de 40 deputados federais, tornando-se a maior bancada da Câmara com 73 parlamentares. Outras siglas que apoiam a reeleição de Bolsonaro também cresceram. O PP recebeu 12 deputados e os republicanos outros 15. No total, PL, PP e republicanos contabilizam 67 novos quadros. Por outro lado, o PT filiou apenas 2 novos parlamentares e a esquerda saiu bem machucada dessa ciranda partidária. O PSB perdeu 7 deputados, o PDT perdeu 8, o PCdoB perdeu 2 e o PSOL perdeu 1. O fracasso da terceira via nas pesquisas também se refletiu no esvaziamento dos partidos de centro. O União Brasil, fruto daquela junção mal arranjada de DEM e PSL, que somavam aí 81 parlamentares no dia da posse, perdeu 34 deputados federais. O Podemos perdeu 3, PSDB e Solidariedade perderam 2 e o Cidadania perdeu 1. Na contramão desse êxodo parlamentar, o MDB ganhou mais um deputado e o PSD, do articulador mor da República, o senhor Gilberto Kassab, ganhou 8. Ainda assim, o saldo é negativo, tanto para a esquerda quanto para o centro.
Esses movimentos na Câmara Federal são um indicador do grau de confiança dos políticos nas candidaturas à presidência, e a aposta na reeleição de Bolsonaro saiu prestigiada. Além disso, vamos combinar que muitas vezes o faro aguçado dos políticos para o poder é bem mais confiável do que as pesquisas eleitorais. Mas foi um estudo publicado pelo cientista político Antônio Lavareda que, com o perdão do trocadilho, acendeu o alerta vermelho na esquerda brasileira. A conclusão desse trabalho pode ser sintetizada nessa manchete aqui da Folha de São Paulo. Aspas, esquerda e centro precisam de votos da direita para vencer Bolsonaro. Estudo sobre a influência dos pleitos municipais na eleição federal aponta vantagem ideológica da direita nesse ano. A análise histórico-comparativa mostra que eleições de prefeitos e vereadores captam tendências ideológicas que se verificam nas disputas estaduais e nacionais 2 anos depois. Resultados de 2020 apontam a necessidade de candidatos da esquerda e do centro atraírem o voto da direita para que tenham chance contra Bolsonaro. Uau! Essencialmente, esse estudo, divulgado em tom alarmista pela Folha, demonstra estatisticamente que as tendências das eleições municipais dão o tom das eleições federais subsequentes. E o PT, desde 2014, com a devassa das suas práticas corruptas, vem em trajetória descendente acentuada, perdendo centenas de prefeituras e dezenas de cadeiras na Câmara Federal. Além disso, segundo o estudo, o número de votos mais à direita se ampliou em 2020, totalizando 59% entre os vereadores e 54% entre os prefeitos, com preferência do eleitorado pela reeleição, o que aconteceu em 63% dos casos. E quem é o candidato mais à direita que concorre à reeleição e está praticamente garantido no segundo turno? O lulopetismo tem todos os motivos para ficar apavorado. Para pensar, até mesmo a Folha de São Paulo, uma publicação militante que em dezembro do ano passado manchetava a vitória do Lula no primeiro turno, agora se vê obrigada a divulgar conteúdo que contraria sua própria linha editorial, reconhecendo a possibilidade cada vez maior da derrota de Lula e do seu projeto antidemocrático de poder. Muito obrigado, não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus. Realização Jovem Pan News.